Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 10 de dezembro de 2016. Então, eu vou falar com vocês hoje um tema que é mais educativo, é mais de formação mesmo, de mostrar para vocês alternativas para o nosso país. Existem alternativas que a gente poderia utilizar, tá? As reformas políticas. Então, para quem quer entender um pouquinho mais de reforma política, um vídeo específico para isso, tá? Para caso vocês queiram ter algum interesse a esse respeito, a situação, porque assim, existem muitos movimentos no Brasil e esses movimentos não sabem nem o que pedir. Até fiz um vídeo nesta madrugada exatamente falando sobre a questão de monarquia, sobre a questão de república, uma série de coisas. Então eu tenho alguns pensamentos meus a esse respeito e eu posso dividir com vocês esses pensamentos. Então o que eu vou falar agora é o que eu entendo que poderia ser feito para melhorar o nosso país, tá? Vocês sabem que existiu nos Estados Unidos uma guerra civil, de verdade, não essa que a gente está querendo aqui no Brasil, e que levou a milhares de mortos, né, entre os dois lados, entre o norte e o sul, entre a questão da abolição da escravatura lá, né, por Lincoln, e dos Estados da União contra os Estados Confederados. União exatamente mais ou menos o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em relação à questão do Brasil, né? E a gente realmente tem agora ainda mais um movimento querendo fazer a separação dos três estados do sul em relação ao Brasil. Eu sou contrário à separação, mas eu sou favorável a uma regionalização maior do nosso país. Existe um projeto na Câmara que separa alguns estados brasileiros, quase todos eles, entre outros estados. O que acontece hoje é que o Pacto Federativo, que foi criado ainda no período logo no período militar e que agora deveria ser revisto, ele deveria dar uma tranquilidade para que nós tivéssemos a mesma equidade entre os estados. Eu sou contrário a essa história de ter 8 deputados, o mínimo de 8 deputados por estado, máximo 1 como obrigação, porque estados menos populosos têm direito a 8 deputados. E aí o que acontece? Se tu não tem quantidade mínima para eleger deputado, tu não tem obrigação, não tem porquê ter representação. O voto de uns não pode ser mais intenso, mais forte que o voto de outros. E um estado populoso como São Paulo, por exemplo, não pode ter menos representatividade em detrimento de estados nordestinos. Isso é errado. Isso não, cada pessoa tem que ser um voto. Não pode ser assim da forma como está hoje. Isso faz com que haja uma representatividade sem haver de fato, uma representatividade de direito artificial. E a gente acaba ficando nas mãos dos estados menos populosos, porque eles são mais recortados, eles têm maior quantidade de estados e, por consequência, maior quantidade de representação no Congresso Nacional. A coisa é simples desse jeito. A forma do Estado mínimo, o Estado liberal, ele necessita trabalhar só com questões básicas, que é a questão da segurança, da saúde e da educação, que são as prioritárias num Estado mínimo.
Tá? Então o que tu para de investir nas outras áreas e investe exclusivamente nessas, aí sobra dinheiro, né? Mas para fazer esse tipo de estado mínimo, estado ideal nesse aspecto, tu teria que ter um imposto mínimo, um imposto focado, onde tu não tivesse obrigação de investir em outras áreas. E a tendência é que a gente, o que nós queremos, nós cidadão queremos? Nós queremos viver bem. Quer viver bem, todo mundo quer viver bem. E para isso, a melhor forma de representatividade é a representatividade local, regional e local. Então existem algumas ferramentas que podem ser feitas a respeito disso. No caso, o voto distrital misto, como eu falei no vídeo anterior, que eu fiz na madrugada, e o voto distrital misto, ele faz com que tu mantenha 50%, por exemplo, do voto proporcional, que é o que nós temos hoje, que nos dá direito a representatividade coletivas, por exemplo, de sindicatos, né? Tu pode votar num candidato que seja de grupos sindicais, tu pode votar num candidato que represente um clube de futebol, uma entidade, uma agremiação social, uma ONG, uma OCIP, um programa de televisão, um artista, né, alguém famoso, alguma coisa nesse sentido. E essas pessoas se veem, as pessoas famosas, as pessoas que já são conhecidas do público, essas pessoas se veem representadas facilmente no sistema proporcional. E uma das falhas do sistema proporcional é que tu vota numa pessoa e através do sistema de legenda tu acaba levando outras pessoas junto contigo, porque a tua votação na legenda acaba fortalecendo, se tu for muito expressiva, ela acaba fortalecendo o partido e tu carrega outros que acabam ganhando cargo, função legislativa, sem ter a expressão necessária. Agora parece que foi aprovada uma questão de para entrar no sistema de legenda que tenha pelo menos 10% da votação. Isso já é alguma coisa, mas não quer dizer muito também, porque na verdade o caso Tiririca é emblemático, o caso Enéas é emblemático nessas questões assim. Eles carregaram junto com eles pessoas que não necessariamente foram corretas como eles foram, né? Mas eles se tornaram muito expressivos e acabaram carregando junto com eles expressões políticos que acabaram mais prejudicando do que ajudando nas estruturas futuras, né? O Tiririca pode ter votado correto, mas os outros 3, 4 que ele levou junto com ele não necessariamente votaram da forma como ele pensava, né? Então o partido dele pode não ter seguido as linhas de ética e moral que ele seguiu. Só para ter uma noção do que é importante uma votação expressiva como a dele, por exemplo. Um voto correto não justifica outros 3 ou 4 errados, né? Os que ele carregou fizeram isso, agiram dessa maneira. Então é esse o risco de ter uma votação expressiva desse modo. E aí o pessoal diz, não, então tem que ser voto em lista fechada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Lista fechada, lista existe, lista é de uma pessoa, existe, tem uma lista, né? Hoje nós temos já lista, só que é lista aberta. A lista aberta tu pode escolher qualquer candidato em qualquer momento, em qualquer posição dentro da lista dos partidos políticos que eles colocam à disposição, e tu coloca essa lista à disposição para que as pessoas escolham. Tu não precisa votar naqueles que já estão no poder. Na lista fechada, tu obrigatoriamente vai ser obrigado a votar, vai ser determinado a votar naqueles que já têm mandato, porque eles vão estar no topo da lista. E se tu não votar neles e não eleger eles, tu não tem condição de votar no segundo da lista. Tu vai continuar tendo condição de votar em negro, em mulher, em homossexual, em qualquer pessoa que seja uma minoria da sociedade? Vai. Só que elas vão estar lá no fim da lista.
vão ser colocadas à disposição na lista, no final da lista. E aí, para tu poder eleger elas, tu vai ter que eleger toda aquela bancada daquele partido para depois, e com 30 e poucos partidos, tu nunca vai eleger aqueles representantes. Então vai ser sempre os mesmos, nunca mais vai ter alternância de poder, se for lista fechada. Então, não a lista fechada. A lista aberta, ela permite esse tipo de situação. O voto distrital é por distrito. Então, se tu mudar só para voto distrital puro, tu cancela a representatividade que existe hoje, o modelo de representatividade que existe hoje, onde tu pode escolher um representante popular e alçar ele ao poder, e tu obrigatoriamente vai ter só um representante regional, um representante local, né, para esse tipo de situação. É trocar uma coisa 100% por outra 100%. Pode ser benéfico em alguns lados, pode ser prejudicial em outros, porque na verdade tu perde o poder de representatividade coletiva. Então tu só vai ter representatividade local, micro-regional, e acaba perdendo aquela representatividade do povo, aquela que tu quer que alguém te represente de uma categoria, de uma classe, de um grupo, de um segmento. Isso não vai ter mais. Então o ideal é o voto distrital misto, que congrega as duas situações. E na lista do voto distrital em região, o voto por distrito, tu pode ser uma lista de um candidato só. Cada partido pode ter um representante para cada região. E aí tu não tem problema nenhum, porque é uma lista de um candidato, mas é uma lista fechada, não tem problema. Aí se tu quiser votar naquele partido, naquela região, é aquele candidato. Como são 30 e poucos partidos, tu vai ter 30 e poucos candidatos para aquela região específica. E aí vai ganhar aquele candidato, pode ser até financiamento público de campanha nesse caso, especificamente. Não tem problema nenhum. O financiamento privado de campanha, eu sou favorável que aconteça, mas de uma maneira específica. Como específica? Dedução 100% do imposto de renda de quem investir. Então o que acontece? Não tem mais caixa 2, acaba com o caixa 2, porque no momento que tu legalizar o financiamento privado e tu fizer a dedução de imposto de renda, para que tu vai esconder alguma coisa de alguém? Tu quer mais é que fique às claras, porque o que acontece é que, ficando às claras, tu vai poder deduzir do imposto de renda e todo mundo vai saber em quem tu investiu. E aí aquela empresa vai estar investindo naquele candidato, não deve mais nada para ninguém, nada para ele, inclusive, porque ela vai estar recebendo já em bônus aquilo que ela investiu como um projeto de governo que ela acredita. Então as empresas privadas têm uma tendência a investirem mais naqueles candidatos que representam aquele segmento, aquela ideologia daquela empresa. Aquela empresa pode ter um projeto voltado mais para aquela linha política e não tem problema nenhum. Ela declarou isso, expôs isso para a sociedade. E ela investiu e deduziu do imposto de renda imediatamente. Não vai ter problema nenhum com a justiça. Pronto. E aí fica aberto, por exemplo, o investimento privado poderia ser aberto para lista aberta e o investimento público para as listas fechadas, para um voto distrital misto, sem problema nenhum. Senador não há necessidade de ter 3 senadores por estado, pode ter um senador por estado, apenas um. Por que a nossa Constituição diz o quê? Que o senador é representante do Estado. E se é representante do Estado, para que ele tem que ser eleito? Ele não precisa ser eleito. Ele pode ser indicado pelo governador do Estado. Pode ser indicado pelo governador do Estado. Como um secretário de Estado. Um secretário que vai ficar eventualmente no cargo. Né? Se ele representa o Estado, então ele tem que representar não só o Estado, ele tem que representar o governo que está no Estado.
Então, aí, por quê? Porque muitas vezes o senador vai contrário aos interesses daquele Estado. Ele luta contra o próprio Estado. Por quê? Porque ele está com interesses contrários ao governador daquele Estado. E o Estado é que sai prejudicado nesse sentido. Então, se é uma maioria no Senado contrária aos interesses do Estado que está sendo governado, o que acontece? Aqueles senadores, o poder legislativo federal daquele Estado vai indo contra o próprio Estado. Isso é uma incongruência. Isso é um erro, isso é uma falha do sistema. Primeiro que 2/3 poderia ser desfeito automaticamente. E como secretário de Estado, se o senador fizesse alguma coisa contrária aos interesses de defender aquele Estado, ele poderia ser trocado, alternado a qualquer momento. Se houvesse processo de corrupção contra ele, ele seria deposto sem precisar... se houvesse qualquer conflito, ele poderia ser deposto a qualquer momento, preservando assim o Senado, preservando assim as votações necessárias, inclusive. Que as votações representariam os interesses reais dos estados. Né? Então isso seria muito mais legítimo, seria muito mais legal nesse sentido. Então a gente reduziria em 2/3 o custo da máquina do Senado, dessa maneira, e daríamos condições para que os estados tivessem mais força, mais autonomia. Imposto. Como eu disse, imposto único, municipal e estadual. E através de um projeto de confederação, transformando o Brasil de novo, trazendo de volta um dos primeiros nomes do Brasil, que é Estados Unidos do Brasil, nós teríamos então um recorte maior de estados, uma maior divisão de estados, e em vez de fazer separatismo do Rio Grande do Sul, ou da região sul, ou de qualquer outra coisa, fazer os Estados Unidos do Brasil. Onde eu sou defensor dessa ideia. Então criar a ideia de Estados Unidos do Brasil, de novo, resgatando isso, e a gente, se vocês olharem na prefeitura de Porto Alegre, lá em cima, o brasão da prefeitura antiga, da prefeitura velha, vocês focarem ele, vocês vão ver que está lá escrito Estados Unidos do Brasil. Isso era assim antes. E o que aconteceu? Deixou de ser. E a gente precisa ter essa representatividade. As pessoas não querem se separar. O Brasil é uma nação bonita. A gente quer continuar sendo brasileiro. A maior parte do povo brasileiro ama o Brasil. Então o que a gente precisa, na verdade, é se sentir mais representado, mais qualificado. Se nós tivermos, como acontece nos Estados Unidos, tá, um Estado mínimo federal e a autonomia dos estados, a autonomia porque não quer um estado determinado quer porte de arma, outros não querem. Um estado específico quer jogo, cassino, outros não querem. Um estado específico quer pena de morte, outros não querem, né? Assim por diante. Então, sabe, tu quer, seja lá o que for que seja decidido para cada estado, né? Se vocês quiserem ter autonomia econômica, política, vocês podem ter, não tem problema nenhum. A única questão é indissolúvel. Indissolúvel. É Brasil. É Brasil. Né? E aí o sistema econômico e as forças armadas são da nação. Elas não são de Estado. Elas estão na região, estão no Estado, assim, mas elas são de nação. Elas unem a nação. Então as forças armadas seriam de nação, como acontece nos Estados Unidos. A língua permaneceria mesmo, inalterada. A economia ficaria regrada por apenas 2 impostos, um recolhido, não teriam mais todos esses impostos que existem, não seria imposto sobre imposto, seria um imposto recolhido municipal, um imposto recolhido estadual, para a manutenção de um Estado mínimo, de um Estado enxuto, de um Estado que pode ser administrado, aí só com as questões básicas, saúde, educação, segurança, nada mais. E
da questão da segurança entraria a questão da soberania nacional, a soberania da nação, né? Então, as forças militares poderiam até estar regionalizadas e dispostas em vários estados, na situação como acontece hoje, mas seria para manutenção dessa estrutura de país, né? E seria os Estados Unidos do Brasil, né? A gente teria essa formação, então uma formação de emancipação dos estados e não dos municípios. Houve, na década de 90, duas emancipações, na década de 90 do século XX, duas emancipações municipais. E aí os municípios menores, né, que eram bairros ou regiões de municípios mães maiores, vilas, grupos que tinham interesse de avançar naquela região. Normalmente na primeira leva foram levas industriais, na segunda já não teve essa situação, porque já havia legislação que impedia, porque reduzia o PIB desses municípios. A primeira leva foram criados municípios industriais que reduziram consideravelmente, eram as áreas mais afastadas, mais periféricas dos municípios, e reduziram consideravelmente os PIBs municipais. Então, pode haver algum regramento, alguma coisa nesse sentido, para não acontecer exatamente isso com os estados também, mas, de qualquer modo, é interessante sim haver um avanço. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quer ser criado o estado do Pampa, né, que seria a área mais rural do Rio Grande do Sul, que gostaria de ter um avanço, se tornar um pouco mais independente do ponto de vista político-econômico. Não tem problema, pode ser feito, né? E aí se tornar o estado do Pampa e o estado do Rio Grande do Sul, recortado de forma diferente, mas haveria engrandecimento das duas áreas. Daria para se fazer esse tipo de coisa, tem como se fazer, dá para se fazer esse tipo de coisa. E avançaria do ponto de vista de representatividade. Não ia aumentar consideravelmente, apesar de aumentar o número de senadores, o número de deputados, assim. Se for pela proporção de votos, vocês têm a mesma quantidade de deputados e senadores, talvez até menos. Pode haver uma considerável redução. Mesmo que se aumente o número de estados, se dobre o número de estados, não teria, se fizesse da forma como eu sugeri, não teria os 3/3 que tem hoje. Teria no máximo 2/3, né, do que tem hoje, mas um representante apenas por estado, podendo ele sair a qualquer momento, a qualquer tempo. Qual é o nível de consciência que eu tenho a respeito dessa informação? O que eu posso... Por que eu estou dizendo isso? Com que base eu estou dizendo isso? Bom, uma base de quem fez um TCC sobre o tema. Sim, meu trabalho de conclusão de curso, tá? Universidade Luterana do Brasil, Centro de Ciências Econômicas, Empresariais, Sociais e Políticas. CCEESP-UBRS. Faculdade de Ciência Política. Emancipações no Rio Grande do Sul, o processo emancipatório na década de 90 e as tendências de comportamento eleitoral nos municípios emancipados. Antônio Roberto Vim, o que vos fala. Trabalho de conclusão de curso submetido à avaliação como parte de requisitos para obtenção de graduação em Ciência Política. Orientador, professor mestre em Ciência Política, Juliano Corbellini, com 2 L's. Canoas, novembro de 1999. Pois é, eu sei do que eu estou falando. Existe sim, já desde do meu TCC que eu trabalho sobre esse tema, que eu sei do que eu estou falando. Então, assim, vocês têm o direito de não acreditar em mim, não concordar comigo, não aceitar o que eu estou falando. Eu até perdi ponto porque o meu trabalho foi de mestrado, não foi de bacharelado. Eu emiti opinião, não deveria ter feito isso. Perdi ponto. Não tive 10, tive 8. Tá? Mas esse tipo de situação
é o tipo da coisa assim, eu recomendo que vocês não façam isso, não emitam opinião, façam um trabalho de pesquisa simples no bacharelado, né? Opinião vocês não devem fazer em mestrado, só em mestrado e doutorado, não em bacharelado. Tá? É simplesmente levantamento de dados na questão do bacharelado. Eu cometi esse erro, perdi 2 pontos. Acontece, tá? Mas eu fiz um trabalho que é referência. Eu já soube de pessoas que usaram o meu trabalho como referência dentro da universidade, né? Que deram complemento ao meu trabalho, que deram prosseguimento ao meu trabalho, né? Usaram ele como base, inclusive eu usei bastante estatística no meu trabalho. Né, fiz bastante pesquisa, criei tabelas, criei um monte de informação a respeito das informações que eu tinha. Que foram 2 levas emancipatórias do estado do Rio Grande do Sul. E essas informações, elas servem nacionalmente. Elas prestam um serviço nacional. Então, tem condições de se fazer algo parecido com o Brasil, em matéria de emancipação estatal. Dá para se fazer isso, é possível se fazer isso. Tá? Eu tô mostrando para vocês que o Brasil tem solução, gente. É a gente que tem que ter força de vontade, determinação e fazer as campanhas certas acontecerem. Nada de fazer campanha separatista ou algo que o valha. Não, vamos fazer se eu fosse fazer uma campanha hoje, eu faria uma campanha pela Confederação Nacional do Brasil. Não para transformar o Brasil numa confederação, não um separatismo estatal, coisa nesse sentido, mas uma emancipação dos estados. E a Confederação Nacional dos Estados Brasileiros, dando emancipação política e econômica para esses estados, fortalecendo a base desses estados. Isso seria uma campanha correta. Isso seria engrandecer o Brasil. Isto uniria os grupos dos movimentos e formaria lideranças naturais verdadeiras. Esse é o projeto real que deveria ser levantado como bandeira no Brasil. A unificação do povo brasileiro numa proposta de qualificação dos estados brasileiros, da qualificação da política nacional, formar lideranças a partir de uma base sólida, consciente, uma filosofia que transforme a sociedade brasileira. Dá para ser feito isso? Sim. O que está faltando? Está faltando políticos que abracem essa proposta como uma proposta de campanha para a presidência da República, por exemplo, em 2018. Até agora ninguém me procurou para abraçar essas causas, essas ideias, ou fez isso lá no Congresso Nacional deste modo. Não vejo ninguém fazendo isso. Né? Então, existe a possibilidade de alguém fazer esse tipo de coisa nos próximos anos? Existe. Só que eu ainda não vi esse tipo de coisa acontecer. E se alguém fizesse distorcido, eu ia apontar, olha, tá errado. Não é assim que eu apresentei essa proposta. A proposta é de qualificação das representatividades, para que aumente as representatividades. Né? Então, dividir para conquistar, sim, mas dividir de uma forma correta, ética, moral, legal, né? Nas formas da lei. E isso não está sendo feito até agora. As conquistas que estão querendo fazer, as divisões que querem fazer, é simplesmente para manutenção do poder, sem qualificação do poder. E não é isso que eu estou propondo para vocês aqui, é exatamente o contrário. Aqui eu estou propondo qualificação de representatividade, através do fortalecimento do controle social cidadão. Entenderam? Eu espero que sim. Muito obrigado pela atenção dispensada.